Bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje temos em mãos um material, assim, fascinante, que visita uma história bíblica que muita gente conhece, ou pelo menos acha que conhece. A de Jonas. Isso aí. As fontes são um resumo e uma análise do livro O Deus Pródigo, do Timothy Keller. Um livro que dá o que pensar, com certeza. E a nossa missão aqui é tentar entender como Keller usa essa narrativa antiga para lançar luz sobre temas bem atuais, né? Graça, justiça, nossa própria identidade e, olha, crucialmente, como a gente se relaciona com quem é diferente de nós. Exato. Acredite, a perspectiva pode ser surpreendente, mesmo para quem já ouviu a história de Jonas 1000 vezes. É uma abordagem muito interessante, sim. O Keller argumenta que a história de Jonas, ela meio que ecoa a parábola do filho pródigo. Só que o foco dele não é só no filho que foge, o rebelde. Ele mira também no irmão mais velho, sabe? Aquele que obedece às regras. Mas, assim, o coração tá longe, cheio de ressentimento, de autojustiça. Nossa. Ele vê Jonas agindo um pouco como esses dois filhos, em momentos diferentes da história. Que intrigante isso. Quer dizer, Jonas, um profeta, um homem de Deus, como ele acaba sendo comparado tanto ao rebelde quanto ao, sei lá, ressentido certinho, como essa fuga de Deus se manifesta nele? Bom, começa com a ordem divina, né? Vá para Nínive. E Nínive não era qualquer cidade. Não mesmo. Era a capital do Império Assírio, inimigo mortal de Israel, conhecida pela crueldade. Então, para um profeta israelita, receber essa ordem era, no mínimo, chocante. Imagino, porque geralmente os profetas falavam para Israel. Certo. Exatamente. Não contra ou, pior ainda, a favor dos inimigos declarados. Entendi. E Jonas, que é descrito como um patriota fervoroso, ele simplesmente se recusa. Não só diz não, ele, pega um barco na direção oposta. Para Tarsis, o lugar mais longe que ele conhecia. Isso. Mas a análise do Keller vai além do medo ou do nacionalismo óbvio, é isso? Sim, e aqui entra uma nuance bem importante. O Keller sugere que a fuga de Jonas não é só por medo ou ódio dos ninivitas. É algo mais profundo. Mais profundo como? Uma desconfiança fundamental na sabedoria e, olha só, na bondade de Deus naquela ordem específica. Jonas parece não entender a lógica divina ali. Talvez ele duvidasse que Deus realmente quisesse ou pudesse salvar Nínive. Ou quem sabe, o medo dele era que Deus quisesse mesmo e ele, Jonas, não concordava com isso. Caramba! O Keller até conecta isso com a dúvida lá de Adão e Eva, no Éden. Sabe, aquela coisa de, se a gente não vê a razão por trás de um mandamento, a gente tende a presumir que não tem uma boa razão. Nossa, isso muda a perspectiva. Não é só desobediência, é quase uma acusação contra o próprio caráter de Deus. E o Keller fala que tem duas formas de fugir. Exatamente. A primeira é essa fuga óbvia, rebelião aberta. Pegar o navio para Tarsis. Mas o Keller argumenta que existe outra forma de estar longe de Deus, talvez mais sutil. Qual seria? O conformismo religioso externo. É o que a gente vê mais tarde quando Jonas finalmente obedece, vai lá, prega e Nínive se arrepende. E ele fica possesso, com raiva de Deus. Incrível isso. Ele está cumprindo a tarefa, mas o coração dele está em plena rebelião contra a misericórdia de Deus. Então, são como duas faces da mesma moeda. Tanto a rebeldia escancarada, quanto a essa obediência ressentida. Elas nascem da mesma raiz. É o que Keller sugere. Nascem da dificuldade em confiar no amor e na bondade do Pai, né? Como na parábola que a gente mencionou. Faz todo sentido. O cerne do problema para Jonas, segundo essa análise, é a própria misericórdia de Deus. Como é que um Deus que se diz justo pode ser tão misericordioso? Especialmente com gente tão má quanto os ninivitas. Essa tensão aí entre justiça e misericórdia é o que atormenta o Jonas. E o Keller sugere muitas vezes nos atormenta também. Exatamente. E essa fuga não acaba quando ele é engolido pelo peixe e decide obedecer. A parte mais chocante, talvez, seja essa que você mencionou. Depois que ele prega, a cidade inteira se arrepende. E Jonas não comemora. Ele fica irado. É quase uma fuga da graça de Deus. O bem-estar e a segurança de Israel. O nacionalismo dele.
Isso era mais importante para ele do que o caráter compassivo de Deus ou a salvação de milhares de pessoas em Nínive. Pesado isso. E ele até cita a Escritura para justificar a raiva dele. Ele fala para Deus: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava na minha terra? Por isso me apressei em fugir para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus clemente e misericordioso." E por aí vai. É quase como se ele dissesse: "Eu sabia que você era bom demais e eu não queria isso." Que coisa forte. E essa fuga inicial para Tarsis, ela não fica sem consequências, né? Desencadeia uma tempestade violenta no mar. Keller usa isso como uma imagem poderosa, certo? Tipo, todo pecado carrega sua própria tempestade. Sim, essa frase é bem marcante na análise dele. Mas é importante notar, o Keller é cuidadoso. Ele faz questão de ressaltar, lembrando da história de Jó, que nem toda tempestade na vida é resultado direto de um pecado pessoal específico, né? A gente vive num mundo quebrado, sujeito a tempestades coletivas que são consequências de uma desordem maior. Agora, o pecado individual, como essa fuga deliberada de Jonas, isso sempre age contra o nosso design, sabe? Contra a maneira como fomos feitos para viver em relação a Deus e aos outros. Isso inevitavelmente gera turbulência, dificuldade. Faz sentido. E é interessante notar que a tempestade causada pela desobediência de Jonas não afeta só ele. Os marinheiros, que não tinham nada a ver com a história, acabam em perigo mortal por causa dele. Isso espelha muito a realidade, não? As tempestades muitas vezes nos atingem como comunidade. Exatamente. Os efeitos do pecado raramente são só individuais. Mas Deus, na visão do Keller, não desperdiça essas tempestades. Elas podem ter um propósito redentor. Como assim? Elas podem nos sacudir, sabe? Nos despertar para verdades que a gente prefere ignorar na calmaria. Nossa fragilidade, a ilusão de que somos autossuficientes, nossa dependência de algo maior, podem nos forçar a clamar por ajuda, como Jonas eventualmente faz, lá de dentro do peixe. Como diz a fonte, essas tempestades podem nos acordar para realidades que de outra forma a gente nunca enxergaria. E falando nos marinheiros, tem uma ironia incrível naquela cena. Enquanto a tempestade tá lá, rugindo, Jonas, o profeta, tá dormindo, lá no fundo do navio. É impressionante, né? São os marinheiros pagãos que estão agindo com mais responsabilidade, orando aos seus deuses, tentando salvar o navio. O capitão até precisa acordar Jonas e dar uma bronca. Como você consegue dormir? Levanta e clama ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós. Que inversão. O Keller usa essa cena para ilustrar o que ele chama de graça comum. É a ideia de que Deus distribui dons, sabedoria, senso moral, até atos de bondade e retidão, mesmo entre aqueles que não o conhecem ou não seguem seus preceitos. Interessante. Pessoas fora da fé podem, em certas situações, demonstrar mais compaixão, coragem ou integridade do que crentes professos. Isso deveria levar a gente à humildade, né? A reconhecer que a bondade e a verdade podem ser encontradas em lugares inesperados. E isso nos leva a uma pergunta fundamental que o Keller levanta nesse contexto: quem é o meu próximo? Exato. E a resposta ele conecta com a parábola do bom samaritano, né? É clara. Qualquer pessoa em necessidade que cruza o nosso caminho, não importa a origem, a crença, a reputação. Essa questão do próximo está muito ligada à identidade. Lembra quando os marinheiros pressionam Jonas? Perguntam quem é você, de onde você vem, qual a sua ocupação? A primeira resposta dele é: sou hebreu. É verdade. Só depois ele diz que teme ao Senhor, o Deus dos céus. O Keller acha essa ordem significativa. Como assim? O que tem de errado em dizer que é hebreu primeiro? Bom, o Keller sugere que isso pode indicar uma identidade mais fundada na raça, na nacionalidade, do que na fé em Deus. Se ser hebreu era mais central para a autoimagem de Jonas do que ser um servo do Deus criador de céus e terra. Ah, entendi. Aí a resistência dele em ir para Nínive, a nação inimiga, faz mais sentido. A lealdade primária dele não estava com Deus e seu caráter universal, mas com o próprio povo. Entendi. E essa identidade mais, digamos, tribal, leva a um problema que o Keller chama de outrização. É isso. A tendência de desumanizar quem é diferente, de rotular só como o outro, o inimigo, o indigno. Exatamente. Essa outrização, ela impede a empatia, a compaixão, o engajamento genuíno.
O Keller contrasta isso fortemente com o que ele vê como o cerne do chamado cristão: amar até os inimigos, abraçar o outro, reconhecer a imagem de Deus em cada ser humano. Ele até aponta para as primeiras comunidades cristãs, que eram notavelmente multiétnicas, multiculturais, como exemplo bem radical dessa superação de barreiras. A análise também toca em um ponto delicado sobre ideologias modernas. Menciona que algumas, mesmo buscando a inclusão, podem acabar criando novas formas de exclusão para quem não se alinha perfeitamente a elas. É verdade. A proposta do Keller, baseada no amor cristão, visaria uma aceitação mais fundamental da pessoa, né? Sim, ele argumenta por uma inclusão que não se baseie em concordância ideológica ou pertencimento a um grupo específico, mas no valor inerente de cada indivíduo como criado por Deus. Isso tem implicações práticas, claro. Quais, por exemplo? O Keller defende que os cristãos devem se envolver na busca pelo bem comum, incluindo justiça social, participação cívica, mas com cuidado para não atrelar a fé a um partido político ou ideologia particular. Por quê? Porque isso, segundo ele, compromete o testemunho do Evangelho, simplifica questões morais que são complexas e acaba transformando a fé em só mais uma tribo, entende? Entendo. Voltando à cena dramática da tempestade, chega o ponto em que Jonas, percebendo que ele é a causa do problema, diz aos marinheiros para jogá-lo ao mar. Fiquei pensando sobre a motivação dele aqui. Seria arrependimento, um ato de sacrifício, ou ainda uma forma de fuga, talvez até um desejo de morte? Keller explora essa ambiguidade, né? Sim, a motivação de Jonas ali é complexa, não é totalmente clara. Mas o que o Keller destaca muito é a reação dos marinheiros. Eles hesitam. É verdade. Eles não querem jogar Jonas ao mar de cara. Tentam remar mais forte, buscam outra solução. Demonstram respeito pela vida de Jonas, mesmo ele sendo a causa do perigo. Só o lançam ao mar depois de orarem, pedindo perdão a Deus. Essa hesitação deles é poderosa mesmo. E o ato de Jonas, ainda que ambíguo, ele aponta para algo que o Keller considera fundamental. Sim, aponta para o padrão do sacrifício substitutivo. A ideia de que alguém assume o custo, o sofrimento, a tempestade, para que outros possam ser salvos ou viver. Keller argumenta que isso não é só um conceito teológico abstrato, mas um padrão presente em todo o amor verdadeiro e transformador. Na maternidade, na paternidade, na amizade profunda, no heroísmo. Ele chega a dizer que todo o amor que realmente muda a vida é, de alguma forma, um sacrifício substitutivo. E a conexão com Jesus aqui se torna inevitável, né? O próprio Jesus se refere à história de Jonas, dizendo que daria o sinal de Jonas e se apresentando como algo maior do que Jonas. Exatamente. O Keller traça esse paralelo de forma muito clara. Jonas foi lançado ao mar, quase morrendo, por causa dos seus pecados, para salvar os marinheiros da tempestade que ele causou. Jesus, por outro lado, sendo inocente, voluntariamente enfrenta a tempestade da justiça divina contra o pecado de toda a humanidade, oferecendo-se como o substituto perfeito. E quando Jonas é jogado ao mar, a tempestade cessa imediatamente. Isso é um símbolo muito forte da resolução da ira, da justiça sendo feita de alguma forma. Sim. E o Keller insiste que a gente não deve diluir ou ignorar a doutrina da justiça ou da ira de Deus contra o mal e a injustiça. Pode ser um conceito impopular hoje em dia, mas ele argumenta que é justamente esse pano de fundo da santidade e justiça de Deus que revela a profundidade, o custo e a maravilha da sua misericórdia e do sacrifício de Cristo. Entendi. Sem a realidade da justiça, a graça se torna barata. Exato. Perde seu poder e seu significado radical. Ok. Então Jonas sobrevive dentro do peixe, é vomitado em terra firme e finalmente vai a Nínive. Ele prega uma mensagem surpreendentemente curta e sombria. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. E o que acontece? Algo inacreditável. A cidade inteira se arrepende. Do rei ao mais pobre, todos se vestem de pano de saco, jejuam, deixam seus maus caminhos e clamam a Deus por misericórdia. Impressionante. O Keller reconhece que pode ter havido fatores sociais, sabe? Talvez uma crise, uma praga, instabilidade política que tornaram Nínive mais receptiva.
Mas no final das contas, a narrativa bíblica atribui esse arrependimento em massa à ação soberana de Deus, tocando os corações através da pregação relutante de Jonas. Mas o Keller também faz uma ressalva sobre a natureza desse arrependimento, não é? Sim, ele observa que, embora o arrependimento pareça sincero no nível social e ético, eles renunciam à violência, buscam a misericórdia divina, teologicamente ele era provavelmente superficial. Como assim, superficial? Não há indicação de que eles abandonaram seus deuses pagãos ou entraram em uma aliança formal com o Deus de Israel. Era um arrependimento mais pragmático, talvez, focado em evitar a destruição iminente. E mesmo assim, Deus aceita esse arrependimento imperfeito e decide poupar a cidade. E é aqui que Jonas tem seu maior colapso. Em vez de alívio ou alegria, ele explode em fúria contra Deus. É quase inacreditável. É o clímax da luta interna do Jonas. Ele queria ver a justiça retributiva contra os inimigos do seu povo. Ele não conseguia aceitar a misericórdia de Deus estendida a eles. É a reação clássica do irmão mais velho da parábola, ressentido com a generosidade do pai para com o filho pródigo. E a resposta de Deus a essa raiva é tão paciente. Ele não repreende Jonas duramente. Em vez disso, usa aquela pequena lição prática da planta, né? Que nasce, dá sombra a Jonas e depois morre. Sim. É uma pedagogia divina muito gentil, muito didática. Deus pergunta a Jonas: você ficou tão irritado por causa de uma planta pela qual não trabalhou, que não fez crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu? E você acha que eu não deveria ter misericórdia da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, uma expressão para indicar ignorância ou inocência, e também muitos animais. Uau! É um vislumbre do coração compassivo de Deus, que se importa não apenas com a maldade humana, mas também com a ignorância, a fragilidade e até com a criação não humana. Isso nos traz de volta aquela tensão central que percorre toda a história. Como Deus pode ser justo, odiando e punindo o mal, e ao mesmo tempo ser tão incrivelmente misericordioso e perdoador? A pergunta que ecoa na mente de Jonas e talvez na nossa. E é aqui que o Keller aponta inequivocamente para a cruz de Jesus Cristo como a resposta definitiva. Na cruz, a justiça de Deus contra o pecado humano não é comprometida, não é ignorada. O preço total é pago. Mas pago por quem? Não por nós. É o próprio Deus, em Cristo, que absorve o julgamento em nosso lugar. Ali, como Paulo diz lá em Romanos, Deus demonstra sua justiça ao mesmo tempo em que justifica aqueles que têm fé em Jesus. Justiça e misericórdia se encontram e se beijam, como diz o Salmo. Não é graça barata. De jeito nenhum. É graça custosa, caríssima. Ok, então vamos tentar sintetizar as grandes ideias que o Keller extrai dessa análise de Jonas. Primeiro, fica claro que a graça de Deus é muito mais radical, mais ampla, mais escandalosa do que a gente geralmente pensa. Com certeza. Alcança não só o rebelde declarado, mas também desafia o religioso autojusto, o irmão mais velho. Sem dúvida. E serve como um alerta fortíssimo contra a autojustiça, que pode se esconder sob o manto da religiosidade, do nacionalismo, ou de qualquer outra ideologia que a gente coloque acima de Deus e do amor ao próximo. E alerta contra essa tendência de outrizar, né? De desumanizar quem pensa ou vive diferente da gente. Exato. É um convite para a gente examinar nossas lealdades mais profundas e a base da nossa identidade. O que vem primeiro para nós? Reforça a ideia do amor não como mero sentimento, mas como ação concreta, muitas vezes sacrificial. Buscar o bem do outro, mesmo do inimigo, daquele que a gente considera indigno. E a compaixão também. Não só como sentir pena, mas agir em favor do necessitado. Isso. Para quem busca entender melhor a fé cristã, ou até para quem observa de fora, essa leitura de Jonas oferece um retrato bem honesto das complexidades da natureza humana, nossa luta constante com egoísmo, medo, preconceito e também da natureza surpreendente de Deus. Sua justiça firme, mas sua misericórdia ainda mais teimosa. Mostra o desafio que é viver esses princípios no mundo real. Exatamente. E tem aquele final, a história de Jonas na Bíblia e como Keller destaca isso. Termina de uma forma incrivelmente aberta, quase abrupta.
Deus faz aquela pergunta penetrante a Jonas sobre sua compaixão por Nínive. E o livro termina ali. Ponto final. A gente não sabe qual foi a resposta de Jonas. Ele finalmente entendeu? O coração dele se abrandou? Ou ele permaneceu naquela amargura ressentida? O silêncio é ensurdecedor. E talvez essa seja a grande questão que fica para nós, né? Diante dessa compaixão divina que desafia nossas categorias, que ultrapassa nossos méritos e preconceitos, que nos choca tanto quanto chocou Jonas, como é que nós respondemos? A gente escolhe o caminho de Jonas, da justiça própria, do coração fechado para a graça que nos parece excessiva ou imerecida para certas pessoas. Ou a gente se abre para essa misericórdia radical, permitindo que ela transforme não só nossa visão de Deus, mas também nossa relação com todos ao nosso redor, especialmente aqueles que a gente considera os outros. Uma pergunta poderosa para a gente levar e continuar pensando. Agradecemos por nos acompanhar nesta exploração das ideias de Timothy Keller sobre Jonas e o Deus que ele chama provocativamente de pródigo.